O que está acontecendo com a USP? Eu estava navegando pelas minhas redes e me aparece este vídeo aqui. Bloqueando a passagem de estudante. Seus capanga que vai nos intimidar aqui, não! Estamos em greve há uma... Eu acho que deu para entender aqui, né? A USP recentemente, aqui, se você for ver, aprovou, né, mais uma greve lá dos estudantes. Provavelmente, né, os motivos são melhorias dos serviços, bolsas e tudo mais. E a questão é, né, como que fica, né? O que está acontecendo com a USP, né? A USP está cheia de esquerdista, cheia de maconheiro, aquilo que a gente ouve sempre. Então eu decidi fazer uma análise e trazer algumas coisas interessantes sobre as greves, se elas de fato são úteis ou não. E o que está acontecendo com a USP? Porque eu estudo numa faculdade pública, né, na Estadual de Londrina. Então eu tenho, de certa forma, um lugar de fala para falar sobre faculdades. Tenho amigos que fazem USP, lá de Pirassununga, lá de São Paulo. Então, de certa forma, eu tenho uma visão da USP também. E eu vou trazer algumas coisas interessantes. O primeiro, é claro, é essa minoria barulhenta aqui. Então, vídeos desse tipo aqui já se tornaram típicos. Promoção de Karl Marx, esse sem vergonha aí. Isso tudo dentro da faculdade pública, tá? Doutor, fala uma coisa pra mim. Tá liberado dentro de ambiente público a comercialização para fundos particulares e ainda políticos? Porque eles estão fazendo promoção de movimento político aqui dentro. Não. Não? O que a gente pode fazer contra isso aqui? Dá pra jogar no Ministério Público, pedir pra retirar esse? Vamos filmar, vamos encaminhar o Ministério Público, porque eles estão usando o espaço público para poder... Se beneficiar, né? Exatamente, se beneficiar. Na minha faculdade eu já vi isso, de vendas dessas coisas do tipo, camisas, marxismo, não sei porquê, na verdade até sei porquê, né? Depois eu posso até falar, mas Karl Marx, marxismo e essas greves é o que mais tem nessas faculdades. E ainda mais porque... Pra onde vai a grana que vocês arrecadam aí? Pra sua casa? E você tem autorização pra vender aqui dentro da USP? Não tem? E como que você... Não, peraí, se eu quiser chegar aqui e montar uma barraca agora... Isso aqui é um clássico de vendas e tudo mais na faculdade, o que é proibido, principalmente coisas ideológicas, né? Vendas na frente da faculdade ainda tem, mas essas de ideologia tem de monte. Toda vez que eu vou comer na minha faculdade, sempre tem algum movimento, alguma coisa do tipo, principalmente movimentos, né? Bandeiras de Karl Marx levantando e o pessoal gritando coisas do tipo. Que isso aqui é um meme muito engraçado. Isso aqui eu dou tanta risada porque isso aqui é muito verdade. Isso aqui, ó. Realmente entendo o seu ponto de vista, mas... Ué, você tá ouvindo isso? De onde que tá? Recua, fascista, recua. Cara, esse recua fascista eu já vi na prática, assim, principalmente um amigo meu que eu tenho, que é o Gabriel Bertolucci, né, um cara um pouco polêmico aí nas redes, o cara mais de boa que eu conheço, e fizeram isso com ele, o recua fascista, recua, atacaram pedra nele, quebraram a bolsa dele. Tinha um dia que eu tava na faculdade e tinha um cara que veio pra mim, chegou até mim, perguntou se eu tinha um isqueiro. Aí eu falei que não, né? Não ando com isqueiro por aí. Aí ele achou um isqueiro, começou a acender um cigarro, fumar e falou: vota na minha chapa aqui, vota no que as coisas que a gente tá propondo. Aí eu olhei pro cara e falei assim, só escutei ele e falei: como que eu vou levar um cara desse a sério? O cara tava fumando um cigarro, ele usava um clips como brinco, nunca vi isso. E falou ainda do Bertolucci, falou, esse cara aí é o fascista e tudo mais. Aí eu pensei, realmente esse cara tá preso na própria lógica deles. Eles estão no mini universo deles, chapando o coco, completamente desconexos com a realidade. Propondo coisas que, assim, sem sentido nenhum. Propondo comida de graça, ônibus de graça, tudo de graça, né? Aí eu, como economista, pergunto, né? Bom, se um lugar de graça, da onde vai tirar o dinheiro, né? Quem vai pagar a conta, né? Quais são os projetos? Porque ideias bonitas, elas são as mais perigosas. Quanto mais bonita a ideia, mais eu duvido dela. Então, sim, esse é um problema. E eu digo, o problema das minorias. A minoria que ofusca os melhores, ofusca as pesquisas e cria essa imagem muito ruim das faculdades públicas, que eu já estou vendo que está acontecendo e eu acho que já é um problema. Que essa minoria barulhenta e esses vídeos da internet que eu acabei de reagir aqui, que são interessantes, realmente são revoltantes, mas eles acabam com o imaginário da faculdade pública. Então, as pessoas já começam a falar, a faculdade pública é só de maconheiro, é só de esquerdista, não vou deixar meu filho lá e tudo mais. Isso não é verdade, né? Porque o que eu mais tenho medo não é a minoria barulhenta, mas sim o silêncio dos bons. Porque a USP e as faculdades públicas continuam tendo ótimos rankings,
Mas nem nisso eu vou considerar, mas sim as pesquisas. Então temos muitas pesquisas boas, inovações. Vou mostrar um outro vídeo interessante aqui. A USP virou um centro de drogados comunistas. Vale a pena entrar nessa universidade? Não, não vale a pena. Olha só alguns maus exemplos. A empresa 99, aquela do 99 Táxi, foi fundada por 3 ex-alunos drogados comunistas da USP. O Nubank, uma das suas fundadoras, é ex-aluna drogada comunista da USP. O iFood foi criado por 4 ex-alunos drogados comunistas da USP. O Gympass foi criado por 2 ex-alunos drogados comunistas da USP. O Buscapé, criado por 3 ex-alunos drogados comunistas da USP. Citei só algumas empresas mais famosas, originárias de ex-alunos. Viu? Então as faculdades, né, principalmente no quesito de pesquisa, aqui foi mais da área de empreendimento, mas pesquisa mesmo, está o tempo todo mostrando coisas boas, né? Os professores, os pesquisadores, os doutores e tudo mais. A USP de Ribeirão, por exemplo, é referência lá no setor agro, engenharia química, de produção, tem coisas muito boas lá. Então, fazendo uma crítica agora, não a essa minoria da USP, que a gente já está cansado de ver isso, e claro que você deve ser contra. Eu sou totalmente contra essas greves e tudo mais. Mas agora falando para você, principalmente pai ou mãe, ou mais voltada a ser conservador e tudo mais, não caia nessa narrativa da minoria, que a faculdade pública virou um lugar disso. Realmente tem isso, você vai ter que conviver, eu vejo isso, mas que nem eu digo, é uma coisa que você vai ignorar, você vai estudar e continuar sendo bom, né? Principalmente cursos de exatas não vai ter isso, economia também não vai ter isso, direito, contabilidade, agro. O que mais tem isso, agora uma opinião minha, é o que eu presencio, que eu vejo muito, posso estar errado, mas é o que eu vejo, é realmente muito a história, muito a filosofia, relações públicas. Esses cursos me parece que são os que mais têm esses militantes e tudo mais, essa minoria barulhenta, que mais atrapalha do que ajuda. Mas se você vai para a USP, para UEL, para qualquer faculdade pública, principalmente para esses bons cursos, medicina, veterinária, esses cursos de humanas são bons. O problema é realmente talvez são as pessoas, de fato. Mas continua boa, a faculdade continua excelente, não cai nesse papinho e tudo mais, que a faculdade está acabando, que os esquerdistas tomaram conta e tudo mais. Isso também é balela. Porque sempre quem fala isso nunca pisou na faculdade. Esse é o problema. Eu pisei na faculdade, eu tô falando assim, de conta própria, de dentro do sistema. Então é o que eu digo, existe essa casca, existem essas pessoas que vão atrapalhar e tudo mais, mas é a minoria barulhenta. De fato, os cursos continuam muito bons e tudo mais. Infelizmente, a faculdade é depredada, né, por essas pessoas. O que mais tem é pichação, porta de banheiro riscada. Fazer o quê? É o Brasil que a gente vive, isso deve mudar, mas as faculdades continuam excelentes e as pessoas mais inteligentes que eu já conheci foram em faculdades. Então, muito cuidado com essa narrativa. E agora, falando um pouco sobre as greves, eu sempre tive a sensação que a greve era algo inútil, que não ajuda e só atrapalha os alunos. Mas o mais interessante é que eu fui pesquisar sobre isso e vi que tem alguns estudos, alguns artigos científicos analisando os impactos da greve. E é algo que eu achei interessante, vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse estudo muito interessante, né? O impacto das greves dos professores universitários sobre o desempenho dos alunos, né? Então, o que a greve impacta, né? Se ela traz coisas boas ou negativas. Tem toda a metodologia, não vou explicar aqui. É usado muito a econometria, né? Voltado para a economia. Então, se você quer aprender econometria, quer aprender economia, recomendo entrar na lista de espera da Escola da Economia. Vou lançar em breve, talvez no meio de maio, por aí. Já tem os módulos de introdução, microeconomia, estou gravando macroeconomia também. No futuro, trarei econometria, né? Com econometria que você consegue usar matemática e fazer esses estudos práticos aqui e chegar em bons resultados. Então entra aí, primeiro link da descrição ou escanear o QR Code. Mas voltando aqui, os resultados foram bem interessantes. As greves dos professores universitários representam um dos problemas do ensino público superior do Brasil, um dos maiores problemas, com grandes consequências negativas. O desempenho acadêmico dos estudantes da faculdade foi feito isso. Os resultados mostraram que, na média, as greves impactaram negativamente nas notas dos alunos. Ou seja, a partir de um determinado tempo de duração de greves, ocorre uma redução do rendimento acadêmico. E olha só que interessante, quando entendemos a distribuição das notas, verificamos que os melhores, basicamente, os que contêm melhor desempenho, são menos atingidos pela paralisação, enquanto os alunos de baixo rendimento são os mais afetados. E aí eu te faço a pergunta, qual provavelmente é o mais afetado?
Porque os que têm maiores condições de vida e tudo mais dinheiro, trabalho mais tranquilo, ou os pais ajudam e tudo mais, eles têm mais condições e provavelmente são os melhores, que conseguem bem. Agora, aqueles que têm menos condições, que estão com uma certa dificuldade, vão ser mais afetados ainda. Então a greve vai afetar principalmente o que tem mais dificuldade na faculdade. Em suma, as greves geram prejuízo a todos os alunos, sobretudo aqueles com pior rendimento. E esses alunos, em sua maioria, integram alunos com situação socioeconômica mais desvantajosa. Então as greves vão afetar principalmente os que têm menos condições econômicas. Aí eu te faço a pergunta, cadê o benefício da greve? Para quem está sendo a greve? Fora isso é um estudo, mas eu busquei aqui usando aí alguns outros estudos, e todos os estudos aqui apontam para a mesma direção. Greve só gera prejuízo. E olha que eu tentei fazer a pesquisa de forma mais neutra possível. Eu não pesquisei quais são os malefícios da greve. Pesquisei. Tem estudos sobre greve, se ela é bom, ruim e tudo mais? Não encontrei nenhum, não me apareceu nenhum de a greve tem efeitos positivos, a greve gerou resultados positivos, conseguiu mudar isso. Realmente eu não consegui encontrar. Mas o que eu encontrei de pesquisas falando da greve e os prejuízos que ela traz são enormes. Então, as greves são muito longas. Eu já peguei greves, acho que de 2 meses. É horrível, assim, realmente não ajuda em nada. Porque quebra seu ano, né? Vai quebrar seu ano. Você vai ter que mudar as suas viagens, você vai ter que mudar, você vai ter que voltar. Você não vai poder voltar para a casa dos seus pais depois ou antes. Seu trabalho vai te complicar muito, porque um vai estar de férias e o outro não vai estar. Então, realmente, a greve atrapalha. Além de que quebra o ano, né? Você que queria estudar, se programar para estudar, não vai poder estudar, então você vai ter que ficar pausado. Sua formação vai demorar mais tempo e tudo mais. Eu peguei greve de 2 meses e ainda teve o efeito da pandemia que estava atrasado, então eu tive que fazer o calendário correndo e nem tive férias. Já vai falar, foi bom isso? O cara que está trabalhando lá, o cara que estuda à noite, foi bom para ele? Porque não mudou nada também. Já digo de antemão, a greve não resultou em nenhuma melhoria. Continua a mesma coisa, a diferença é que gerou mais prejuízos. Então é isso que eu falo, a conclusão que eu chego é que infelizmente existem esses problemas das faculdades públicas federais. Realmente devemos lutar contra isso. Mas meu medo, como eu disse, não é a minoria barulhenta, mas sim o silêncio dos bons, daqueles que são ótimos, dos excelentes. Então tem a minoria barulhenta, tem a média, que o meio termo que é neutro, e tem os bons também. Cadê os bons falando? Preciso que deles falando aqui, lutando contra isso, causando a boa impressão da faculdade, mostrando a excelência que ela deve ter. Você ir lá respeitar o espaço público, você ir muito bem trajado também, muito respeitoso, respeitar os professores, estudar de verdade. É isso que deve ser uma universidade pública, e não uma zona, uma várzea ou coisa do tipo. E se você tem medo que seu filho vá para a faculdade pública, o problema não é a faculdade, mas é que talvez você não confie no seu filho. Se o seu filho estiver com as boas ideias em mente, ele não vai cair nisso, nessas aberrações e tudo mais. Que nem eu falei, isso é só um barulho por aí. Seu filho tem as boas ideias, entende o valor do trabalho, o valor do estudo, isso daí vai ser bobeira, isso aí não vai ser problema nenhum. Então pode ficar tranquilo, as faculdades públicas são as melhores, por enquanto, né, é o que dizem os dados. Se isso mudar no futuro eu vou mudar de opinião, mas é atualmente a verdade. E claro que as faculdades particulares são boas também, não vou fazer aqui uma guerra de faculdades, não tem nem para que fazer isso. Eu só estou aqui defendendo as faculdades públicas e também fazendo as críticas que ela deve ter, né? Não adianta nada ficar endeusando a faculdade, que eu vejo muito isso, pessoas endeusando as faculdades e não fazer nada, né? Não trazer nada, só deixar elas piorarem e degradarem. Então eu sou contra isso, devemos revitalizar, né? Criar essa boa imagem que elas de verdade têm, né? Verdadeiramente têm. Parar com essa bobagem tanto das minorias barulhentas, tanto dessas pessoas, né? Ah, a faculdade virou lugar de esquerdista, maconheiro também. Bobagem isso. Então esse é o meu posicionamento final sobre as faculdades, sobre a USP e tudo que acontece por aí. Espero que tenha gostado. Lembre-se de entrar na lista de espera da Escola de Economia. Mande esse vídeo para quem faz USP ou faculdades, ou seus pais que têm medo que você entre na faculdade, enfim. E te espero na próxima.